Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou então o professor Eduardo Ritter. Vou trabalhar com vocês nesse semestre novamente então à distância, né? A disciplina de produção da notícia. Então sejam bem-vindos à universidade, sejam bem-vindos à disciplina. E nesse primeiro vídeo então eu vou explicar para vocês um pouco sobre como vai funcionar a disciplina, as avaliações, a dinâmica toda. Espero que esse seja o último semestre, né, nesse formato EAD. Espero que ano que vem todos vacinados possamos voltar para a sala de aula, né, para formato presencial. Como eu tenho dito nos semestres anteriores, a gente está fazendo, né, o que é possível, pensando na melhor forma para que não haja perda, né, no conteúdo e na formação de vocês. Alguns aspectos são difíceis, né, de serem compensados, né. O contato é uma das melhores partes, né, do ensino superior, da universidade, né, as trocas de ideias entre vocês, entre a gente, enfim, às vezes trocas de relatos, de experiências, conversas, né, às vezes na cantina, às vezes no pátio da universidade, enfim, são essas relações que tornam, né, uma graduação, um curso superior, algo, um momento de aprendizagem não só de conteúdo, de técnicas, etc., mas também de formação, né, enquanto ser humano, né, enquanto sujeito. Então, eu sinto muita falta, né? Eu tive turmas aí que eu praticamente não sei o rosto. Se eu ver a pessoa na rua, não vou saber nem que foi meu aluno. Por não ter tanto essa interação, né? Por mais que se tente realizar encontros síncronos, né? Não é a mesma coisa, até porque são turmas grandes. Então, enfim, espero que todos realmente estejam bem e que logo todos possam estar vacinados para a gente voltar para a sala de aula, né, presencialmente. Então, vou apresentar, como eu falei, como vai funcionar a disciplina. Eu postei o plano de ensino, então, no e-aula, né, que é onde vocês estão tendo acesso a todos os conteúdos. Vocês podem me escrever tanto pelo Cobalto, que eu vou receber, mas para eu responder fica mais fácil até vocês me enviarem e-mail, que no plano tem ali o e-mail rittergaúcho@gmail.com. Esse é o que eu uso geralmente, mas eu também tenho outro que é a mesma coisa, só que em vez de Gmail é Hotmail. Eu acesso os dois diariamente. Então, alguma dúvida você pode me mandar um e-mail que eu respondo o mais breve possível. Eu sempre digo que um prazo assim que eu dou para retornar é 48 horas, né? Tem outras disciplinas, etc. Às vezes eu vejo que o sujeito mandou ali, mas para ficar ali como não lido, para não esquecer, né? Se eu estou muito ocupado, então às vezes não respondo na hora, né? Pode acontecer de você mandar um e-mail num dia, eu responder no outro, mas enfim, dificilmente vai passar de 2 dias, né? Sem resposta algum e-mail de você. Se ficar, você pode me enviar de novo, que daí pode ter caído na caixa de spam, ou daí sim pode mandar uma mensagem via Cobalto, que daí, né, checando se eu recebi algum e-mail, que daí eu checo lá na caixa de spam do e-mail. Enfim, essa disciplina de produção da notícia, ela é uma disciplina fundamental, né? Eu costumo dizer que, assim como algumas disciplinas chaves do curso, são uma espécie de tabuada, né? Assim, fazendo uma relação com o ensino de educação, ensino fundamental, ensino médio, né? A tabuada, né? Vai ser o que vai servir para vocês para todas as outras disciplinas, práticas principalmente. Alguns conceitos que não tem como vocês se formarem sem saber alguns conceitos-chave, né? Algumas questões que a gente vai ver aqui. Não tem como um jornalista não se formar sem saber algumas ideias, alguns conceitos que a gente vai ver. Então eu vou postar sempre o vídeo com os conteúdos e aí eu vou sempre postar algum material, como materiais complementares, né? Capítulos de livros, artigos, às vezes exemplos, notícias contendo exemplos. Então a gente vai ver depois no cronograma que a parte final da disciplina vai ser prática, né? Mesmo na parte prática eu vou estar sempre postando algum vídeo, como eu fiz com a outra turma de produção da notícia, para
às vezes comentar alguns aspectos que estão aparecendo frequentemente nos textos de vocês, etc. Então, mesmo só estando ali, como a gente vai ver daqui a pouco no cronograma, só estando ali a produção do textual, eu vou estar postando igual, né, os vídeos, dando esse retorno. Então, vocês têm ali no plano meu e-mail, né? Esse semestre são 15 semanas, né? E não tem como fazer mais nem menos, porque tem a semana de exames, né? Então, o que está previsto e é o que dá para fazer nessas 15, esses 15 que são 2 a menos do que o semestre regular, né, no encontro presencial. Então a gente também tem que condensar, de certa forma, alguns conteúdos. A ementa, então, está previsto ali, como eu sempre digo, é o plano do projeto pedagógico do curso, né? Então, independente do professor que dá essa disciplina, é essa ementa, não tem como mexer, né? Não, é o conteúdo trabalhado no curso, né? Então, concepções de notícia, critérios de noticiabilidade, noções básicas de reportagem e entrevista, gêneros jornalísticos, fontes jornalísticas, elaboração de pautas jornalísticas, técnica de produção textual, estrutura da notícia e como ela se atualiza em diferentes dispositivos, técnicas do lead, da pirâmide invertida, como procedimentos básicos da produção jornalística, aspectos básicos da linguagem jornalística, objetividade, clareza, etc., planejamento, produção e edição das notícias, prática de uma entrevista coletiva. Então, todos esses pontos que a gente vai ver ao longo do semestre, como eu falei, eles vão acompanhar vocês, se vocês forem depois no telejornalismo, no radiojornalismo, na reportagem, na grande reportagem impressa, digital, em assessoria, em release, lead, pirâmide invertida, isso aí é independente da plataforma, né? Então não tem muito como dizer, não vou dar muita bola para isso porque meu interesse é trabalhar na televisão, né? Não, vai ter igual, vocês vão chegar para fazer um estágio em alguma emissora, o editor vai pedir para vocês fazerem sem dar explicações, né? Dá o lead, faz o lead, né? Faz esse texto aqui não está com linguagem jornalística, etc. Então vai valer para a rádio, vai valer, claro que depois tem algumas especificidades das plataformas que a gente vai dar uma abordada mais rápida aqui e depois vocês vão ver nas disciplinas. Objetivos geral, possibilitar aos alunos a aprendizagem dos processos de planejamento de produção e revisão das notícias, aliando o estudo dos seus aspectos teóricos à sua prática. Outra coisa, eu posto os vídeos e aí vocês podem abrir se quiserem, né, os arquivos para ir acompanhando, mas se vocês quiserem, né, ver o vídeo e depois conferir o material também fica a critério de vocês. Aí tem os específicos, conhecer as técnicas, reportagem, entrevista e apuração, compreender a pauta e a apuração, compreender os significados dos acontecimentos e desenvolver a capacidade crítica e criativa, aplicar os conceitos de pauta e apuração nas elaborações de matérias jornalísticas, desenvolver o ritmo do trabalho jornalístico aliado à precisão, desenvolver a capacidade de trabalho em equipe. Então, esses são os objetivos específicos e o programa ali, basicamente todos esses itens vão ser os que vão aparecer aqui no cronograma, né? São os conteúdos que a gente vai ver. Então, como eu falei, geralmente vão ser vídeos de 25, 30 minutos. Até eu estou gravando no celular, então tem um limite de 31 minutos. Se passa disso, ele para de gravar automaticamente, eu tenho que dividir em 2, né? Então eu tento ficar nos 30 minutos, porque se a gente for pensar no presencial, né, vocês teriam 3 horas com ali 20 minutos de intervalo. Então vocês têm essa meia hora de vídeo. Aí vocês vão ter, às vezes, outros vídeos complementares para ver, outras notícias, textos para ler, às vezes um artigo. Então, é o tempo que vocês vão ter, né? Vocês reservem, né, um turno aí, mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia para fazer a aula semanal, como se fosse presencialmente. E aí, né, vão ter sempre textos, né, também para vocês lerem, alguns mais obrigatórios, né, principalmente os capítulos de livro que tratam de algum conceito, e alguns complementares, né. Então, hoje a gente está fazendo essa apresentação, né, depois eu vou falar sobre as avaliações, e na semana que vem a gente vai entrar, né, em conceito de notícia e fundamentos da notícia, e eu vou postar junto
textos, né, que falam sobre esses assuntos para vocês também terem um embasamento e também para vocês, eventualmente no futuro, se forem escrever um artigo ou algo mais acadêmico, vocês também tenham esse referencial teórico aí para vocês. Eu vou falar agora, mas claro, depois a gente vai especificar esses conceitos, então não precisam se apavorar, né, de não saber, né, vocês estão, enfim, fazendo o curso também para aprender. Então a gente vai falar fundamentos da profissão, os cargos que podem ser ocupados numa redação, depois lá no dia 31 técnicas de entrevista, técnicas de reportagem. Vocês vão ter depois disciplinas voltadas especificamente, por exemplo, para a grande reportagem. Então alguns aspectos a gente vai ver de maneira mais rápida, né, como também os gêneros jornalísticos. Aqui a gente está pensando na disciplina em produção da notícia, a gente está tratando de notícia, então eu vou falar dos gêneros de maneira rápida, porque o foco aqui é o texto informativo, né? É o texto curto, objetivo, informativo. Vocês vão ter depois outros momentos no curso para fazer o texto opinativo, para fazer uma grande reportagem, para fazer uma reportagem de audiovisual, de mídia sonora. Então aqui esse é um ponto importante, que eu vou estar repetindo ao longo do semestre. O foco aqui é a informação, é escrever a notícia, né? Não é escrever um texto, não é o que vocês pensam sobre um assunto ou uma pauta temática que é sobre um tema. A gente vai ver, né, sobre isso mais para frente. Que é a questão da novidade, né? Tem que ter algo de novo. Então, fontes jornalísticas, né, as pessoas que vocês vão entrevistar para buscar essas informações, as fontes primárias, as fontes secundárias, a gente vai ver esses conceitos. A pauta, né, que é o assunto das notícias que vocês vão produzir, né, aonde vocês encontram, enfim, a apuração, o que é notícia, a gente vai ver também. E aí entra técnicas de redação, de pirâmide invertida, linguagem, texto jornalístico, que é diferente de outros tipos de texto, estrutura da notícia, né, aí a gente vai dar uma pincelada em TV, rádio, web jornalismo, edição. A teoria do newsmaking, que vocês vão ver mais aprofundadamente em teorias de jornalismo. Aqui também só de uma maneira bem mais introdutória. E aí lá no dia 19 de outubro, a gente tem 4 semanas, que aí vocês vão produzir 4 notícias, né? E aí eu já vou indo lá para... A gente encerra ali, dia 23. Acabou ficando de 6, até eu vou corrigir aqui, mas é 23 de 11, então, que é a data do exame. Aí as avaliações. Avaliação 1, ela consiste em resumos que vocês vão fazer a partir do videoaula da semana que vem, do material da semana que vem, da semana 2 até a semana 6. Vocês vão fazer um resuminho de cada videoaula. Um resuminho simples, direto, falando sobre o que foi, né? Podem colocar também o que vocês acharam, enfim, mas é de 5 a 10 linhas no formato que está ali, Font Times ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, né? Então vocês vão botar esses 5 num arquivo do Word, vão colocar lá aula 2, o resuminho, aula 3, o resuminho, aula 4, o resuminho, aula 5, o resuminho e a aula 6, o resuminho, dessas primeiras aulas, né, da 2 até a 6. Então, da de hoje não precisa fazer esse resumo. Começa na da semana que vem. Até a aula 6. Vocês vão enviar em um arquivo de Word. Se vocês mandarem um arquivo com a aula 2, outro com a aula 3, eu vou responder como eu fiz nos outros semestres. Vou pedir para botar em um único arquivo, porque eu salvo os trabalhos de vocês na pastinha da disciplina com o nome de vocês. Então, não tem como botar 5 de cada, são mais de 50 alunos. Senão vão dar 250 arquivos, então, enfim, pode não gostar, mas eu vou pedir para reenviar, não vou nem abrir, né? Me reenviem, que está aqui no plano, é num único arquivo. Critérios de avaliação, então, a pontualidade, o respeito às normas. Então tem ali no cronograma a data de envio desse primeiro, que é lá na semana 7, no dia 20 de setembro. O ideal é que vocês façam um por semana. Agora, claro, se quem quiser assistir todas as aulas em 15 dias ali antes de entregar, beleza, né? Não tem nem como saber se vocês fizeram isso ou não, desde que assistam e façam os resumos. Eu não aconselho, obviamente, né? O ideal é que vocês façam uma por semana para não acumular, e a gente sempre está sujeito a imprevistos, e depois não adianta dizer que aconteceram imprevistos, né? Porque já é para ser feito um semanalmente, já imaginando que imprevistos podem acontecer. Então, pontualidade, respeito às normas,
clareza e correção gramatical, coerência com o conteúdo abordado, né? E, enfim, se mandar ali, tiver o aula 2, 3, 4, 5 e faltar o 6, né? Como são 5 textos, né? Cada um vale 2, né? Para fechar os 10, então vai ser descontado 2 pontos. A avaliação 2 é exatamente no mesmo prazo e vai das aulas 7 até a 10, que é até quando a gente tem o conteúdo teórico, né? Mesmo sistema, mesmo esquema. Só que daí vocês mandam da aula 7 até a 10, lá na aula 11, então que é 19 de outubro. E aí a gente entra, depois eu vou ter também uma aula para explicar sobre isso, eu já vou comentar sobre os encontros síncronos, a produção da notícia, né? Então vocês vão produzir 4 notícias, cada uma vai valer 10, né? Onde está previsto no plano de produção da notícia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. E daí deve conter todas as características que a gente vai ter visto até lá, né? Que claro, agora nesse momento vocês não vão saber, mas até lá a gente já vai ter visto pirâmide invertida, linguagem jornalística, estilo textual, papapá. A grande diferença, eu já botei aqui no plano porque eu não botei na outra vez, apesar de eu falar nos vídeos, enfim, o que dá a entender que talvez muitos não assistiram os vídeos para e mandaram as notícias. Eu falei nos vídeos, mas não estava no plano, então eu já botei no plano. É que não pode ser, a pauta tem que ser local, tem que ser assunto local da cidade de vocês ou de Pelotas. Então, eu moro em São Paulo, tá, beleza, mas pega alguma coisa aí do teu bairro, do lugar que tu mora, né? Então, por exemplo, o futebol, né? O Campeonato Brasileiro tá censurado, tá vedado aqui pra disciplina. Não venha fazer do Grêmio, do Inter. Eu ainda aceitei do Chavante, né? Porque é mais local. Mas Grêmio perdeu, o Inter ganhou, goleou o Flamengo. Não vou aceitar, né? Já tá claro aqui, é pauta local, né? As editorias que a gente vai ver pode ser economia, pode ser infraestrutura, pode ser política local, né? Mas é a pauta local da cidade de vocês ou de Pelotas. Então tá escrito aqui, né? Claramente, então já ficam avisados. E a alteração que eu fiz em relação ao semestre passado é que eu permiti, né, eu aceitei trabalhos, as 4 notícias no final, né, eu tinha posto o prazo só ali no final. Não funcionou, porque a ideia é que vocês mandem eu dou o feedback para vocês dizendo o que tem que arrumar, dou uma nota parcial, vocês fazem a correção, vocês tiraram 5, por exemplo, eu mandei a notícia 1, tirei 5. Eu dei lá o feedback, não tem o lead, não responde a essa pergunta do lead, a linguagem não está jornalística, blá blá blá, o título está ruim e tudo mais. Vocês vão refazer e se vocês tirarem 10, vai ficar valendo 10, o 5 morre, não existe mais o 5. A nota final daí fica 10, ou 9, ou 9,5, enfim. Vocês fazendo as correções. Se manda tirar 5 e não envia as correções no prazo de 48 horas, aí fica o 5. Né, 5, 6, 7, enfim, a nota que for. O que aconteceu é que quando eu mando o retorno da notícia 1, eu vou dizer, a linguagem não está uma linguagem jornalística, está uma linguagem de texto dissertativo, como se fosse uma redação de ensino médio, né? Não citou a fonte, blá blá blá. E aí na semana 2 vocês já vão automaticamente estar sabendo, porque eu já dei o feedback para vocês, teoricamente vão se ligar nesses pontos, né? Não citei na semana anterior, não posso esquecer de citar nessa. E assim sucessivamente, até a semana 4. O que aconteceu? Que eu permiti que mandasse as 4 notícias ao mesmo tempo. As 4 notícias tinham os mesmos problemas, né? Então o sujeito não botou um verbo na voz ativa no título, das 4, ele não citou a fonte nas 4, então eu tive que dar o feedback fazendo os mesmos apontamentos nas 4. Fora que os que deixaram para mandar as 4 geralmente mandaram no fim do prazo, né? Então eu tive que, no meio de todos os outros trabalhos, estar lendo as 4 acumuladas com prazo curto para mim também, para fazer a leitura. Então vai ter o prazo, vocês vão ter que entregar a notícia 1 na semana seguinte, a 2 na seguinte e assim sucessivamente, né? Então vai ser se entregar atrasado vai ter os descontos, né?
Então, esse é o ponto, um ponto importante que é importante para vocês irem construindo conhecimento, né? Porque, como eu falei, eu vou dar o feedback apontando algo que faltou. Na 1, na 2 vocês já vão saber, vocês já vão se ligar, porque tem muitas coisas que vocês vão ver os vídeos, vão ler os textos, vão pensar, isso é tranquilo, mas na hora de fazer acaba aparecendo, né? Aquela questão de fazer na prática para aprender na prática, né? Para colocar a parte teórica na prática, e vocês vão internalizar isso, memorizar isso, muitas vezes mais no momento da prática e de ter o feedback do que quando vocês forem ler os textos. Claro que é importante, né? Já ajuda muito os textos, etc. Mas é importante essa questão prática. Vou mandar exemplos, já digo desde agora para vocês lerem notícias, sei lá, escolham 2, 3 veículos para baixar o aplicativo no celular para estar olhando. Eu tenho no meu da Folha, o do Diário Popular e o do GZH, mas às vezes eu olho também lá, site do Correio do Povo, do Estadão, do G1. E aí vai entrando nas notícias, né? E vão lendo e observando já as características desde agora, né? De texto. E às vezes a gente vê como falham, né? Os grandes veículos mesmo assim às vezes falham. Eu lembro um jogo, acho que foi o que o Brasil perdeu para a seleção nos pênaltis das Olimpíadas, da seleção feminina. E eu entrei e tava, agora não vou lembrar em qual site, qual foi num desses aplicativos que eu citei, mas não vou dizer qual para não cometer injustiça. E tava lá, Brasil eliminado nos pênaltis. Aí entrei, eu queria saber quanto foi o jogo, se foi 0-0, se foi 1-1, se foi 2. Não dizia no texto, né? Tava na capa de um dos maiores jornais do país. E aí tava o título, né, todo o texto, o li e não, então quer dizer, o li estava incompleto, porque é uma informação fundamental tu dizer se foi 0-0, se foi 5-5, se foi 10-10, né? Então, acontece, né, nos grandes, mas às vezes pode ser até uma falha de formação, né? Então, como eu falei, esse é o beabá, a tabuada, né, a tabuada do jornalismo, esses conceitos básicos. Aí aqui tem os textos, é notícia curta, né? Vocês vão ter depois disciplinas para escrever textos maiores, então é de 10 a 25 linhas, né? Deve ter o título, ter as características que foram apresentadas, etc., ao longo do semestre. Aí tem a nota final, avaliação 1 mais 2 mais 3, tudo vale 10, divide por 3 da média da disciplina. Muito importante, que já aconteceu ao longo aí dos anos, de pegar plágio, né? Então não cogitem de pegar texto de site, de prefeitura, de Câmara de Vereadores, de ministério, etc. e copiar, né? Vocês podem citar, a gente vai ver isso, vocês podem citar conforme o site da prefeitura, o prazo para inscrição no evento X vai de tal a tal. Citem a fonte, vocês podem citar a fonte, não tem nenhum motivo para fazer plágio, assim como no artigo. Plágio, se vocês fizerem e publicarem, né, é crime, né? Vocês respondem pelo plágio. Então, na disciplina vocês vão ser reprovados. Na disciplina, não é 0 na nota, é reprovação direto na disciplina, porque está sendo avisado desde agora e está aqui no plano. Então, na dúvida, perguntem, né? Mas a gente vai falar sobre isso também quando chegar na hora de falar das fontes. A frequência fica pendente ao envio dos resumos que vão ter por semana, né? Que vocês vão mandar uma vez, mas contendo ali da semana 2 a 6 na avaliação 1 e depois da 7 a 10 na outra, e depois as produções de notícia. Então não tem nenhum segredo. E as referências eu vou ir trazendo para vocês aqui, comentando alguns livros, né? Técnicas de reportagem, da Lígia Braslauskas e da Cleide Floresta. A reportagem até, a gente está reformulando até o PPC e alguns planos, né? É um livro focado mais até na reportagem maior, então tem algumas reformulações, então eu vou trazendo, e alguns materiais até que não aparecem aqui, mas eu vou colocar daí quando eu postar a referência, né, as referências. Então, e ali as referências complementares e algumas fontes de lugares que vocês podem também consultar. Por exemplo, a revista Imprensa, ela traz
pauta sobre jornalismo, né? No site algumas matérias são free, né? Não precisa ser assinante. Outras, né, precisa ser assinante para acessar. Mas traz reportagens sobre temas relacionados ao jornalismo. Então, para o curso inteiro você pode estar observando. O Observatório Imprensa igualmente. E revistas da área acadêmica, né? Tem as entidades que vocês vão aí vendo ao longo do curso. A Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação, é o maior e mais democrático, né, porque foca também muito na graduação, né, enquanto que o SBPJ e a Compos, que são duas outras entidades, são mais focados até na pós-graduação, no mestrado, na pesquisa. Então a Intercom tem revista, tem site, tem os anais dos eventos que podem ser consultados com todos os artigos, e que são artigos que trazem muitas vezes esses temas aqui da disciplina, critérios de noticiabilidade, linguagem, texto, narrativa, etc. Então essas são as referências, e o cronograma obviamente pode ser mudado conforme o andar do semestre. A princípio não, né? Mas qualquer coisa a gente pode fazer alguma alteração. E a gente tem que ter 3 encontros síncronos, né? Então eu agendei aqui para o dia 19 de outubro, 26 e 1º de novembro, que é o seguinte: eu vou ficar disponível então às 19 horas nessas 3 datas, que é justamente quando vocês vão fazer a produção da notícia 1, 2 e 3, para vocês tirarem dúvidas, né? E enfim, se quiserem também conversar pessoalmente, não, né? Ao vivo, respondendo perguntas, e aí vocês podem trazer dúvidas e perguntas e eu respondo. Eu não vou botar conteúdo, mesmo assim eu vou postar os vídeos, né? Eu não coloquei os encontros síncronos em dias que a gente vai ter conteúdo, para abordar algum conteúdo, porque é complicado, porque, né, são mais de 50, então muitos podem ter problema com a internet naquele dia, ou de plataforma, etc. Eu mesmo já perdi reunião porque não tinha internet, né, o meu provedor estava fora do ar, tanto na móvel, na internet móvel, quanto no Wi-Fi. Não tinha o que fazer, não teve reunião, depois tive que justificar. Então é um período de exceção, né? Então, né, eu vou colocar aqui como opção para vocês, se vocês quiserem entrar nessas 3 datas indicadas, para, enfim, principalmente tirar dúvidas, etc., e conversar sobre algum aspecto relacionado aí à disciplina. Então tem essas 3 datas aqui, vão ser os nossos 3 encontros síncronos, né? Mas não é obrigatório, né? Não é obrigatório a presença de vocês nesses encontros. Então, claro, presencialmente é outra situação, né? Mas como depende nesse caso de internet, de equipamento, etc., para mim, como eu falei, já aconteceu imprevistos mais de uma vez, né? Envolvendo essas questões tecnológicas, né? Então esses são os aspectos esses são os pontos que a gente vai trabalhar. Vocês podem ler aqui então o cronograma, né? Isso que eu acabei de abordar aqui. Na semana que vem a gente já começa então com o conteúdo, falando sobre o conceito de notícia e alguns fundamentos de notícia, né? E sempre que vocês tiverem dúvida, perguntas, etc., é só me escrever também. Acho que não faltou nada aqui em relação às informações que vocês precisam nesse momento. Então essa primeira semana é o plano, né? Eu coloquei o plano aqui para vocês olharem. Eu vou deixar para colocar o vídeo aula com esse conteúdo da segunda semana, e daí sim colocar os primeiros textos. E aí vocês podem, né, como eu falei, fica como conselho, orientação, né, vocês irem lendo notícias, né, aquelas curtas até mais informativas, e observando também na TV, né, nas plataformas aí que vocês consomem, né, mídia sonora, enfim, rádio mesmo, rádio ouvido no celular, enfim. Então é isso, né, espero que tudo dê certo. Até agora deu nessas disciplinas à distância, continue, né, dando certo, mas espero também que ano que vem a gente possa voltar a se encontrar todos vacinados lá no campus da universidade. Fica aí um abraço para vocês, fiquem bem. Então até a próxima semana. Os vídeos sempre vão ser postados nas terças-feiras, né, que é a data em que está prevista a realização da disciplina. Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.